legislação ambiental, né, basicamente, pessoal, né, nós temos aqui um conjunto de atos e normas que regulamentam o que pode e o que não pode no país, né? E é importante a gente saber disso porque existe um arcabouço jurídico enorme no nosso país, formado por diversos tipos de leis, né? E entender a estrutura dessas leis, entender a hierarquia dessas leis, para que serve cada uma delas, é a primeira coisa que a gente tem que falar antes de sair explicando, antes de sair apontando para determinada lei, determinada resolução, que é extremamente importante, né? Esse passo inicial, que é justamente entender o que é cada uma delas, né? Então, quais são os tipos de legislações que existem, né? Já pararam para pensar nisso daí, né? Existem muitos, né? E muitas pessoas sequer sabem a diferença entre elas. Quais são os tipos, então, de legislações que existem? Prestem atenção só. Então, vamos lá, né? Em termos práticos, assim, já vindo dentro de uma hierarquia de lei, onde nós temos em cima, né, no topo aí dessa pirâmide, aí, as mais importantes, as mais relevantes, e lembrando, né, que o nosso país ele é regulamentado de forma que os estados, né, e a União, eles são tem as suas leis próprias. Então, além de ter toda a legislação, todo o arcabouço jurídico na esfera federal, a mesma estrutura se repete também na estrutura estadual e na esfera municipal também. Mas, acima de tudo, acima de todo mundo, está a Constituição Federal. É importante a gente dizer que dentro das diversos tipos de leis que existem, essa, sobretudo, é a mais importante, e lá, está lá no artigo 225 da Constituição Federal, o capítulo que fala sobre o meio ambiente, e dentro dele um parágrafo importante que fala da necessidade de se executar, de se realizar estudo de impacto ambiental para aqueles empreendimentos de significativo impacto, né? Então, já na própria Constituição Federal já coloca bem clara a necessidade de se fazer o licenciamento ambiental para os empreendimentos que causam significativo impacto, né? Então, em termos de leis, em termos de estrutura de lei, né, é importante a gente falar isso, né? Quais são os tipos que existem? Então, existem Constituição Federal, nós temos também daí as leis, né, que são já logo abaixo delas, né, lei federal, lei estadual, lei municipal. Aí nós temos abaixo dela ainda o que? As leis complementares, né, que são nada mais, nada menos do que uma lei tão importante que ela venha complementar a própria Constituição Federal, né? Então existem leis e existem leis complementares, certo? Então as leis complementares em termos de importância, de nível hierárquico, aí, elas são até mais importantes porque elas de fato elas complementam artigos específicos da Constituição Federal, né? Aí abaixo nós temos aí medida provisória, nós temos decreto federal, decreto estadual, decreto municipal, nós temos as resoluções, as portarias e as instruções normativas. Mas, Joaquim do céu, essa sopa de letrinhas, esse monte de atos e normativos, né? Qual que é a diferença na prática, né? Qual que é a diferença aí na prática entre uma lei, um decreto e uma resolução, né? Então, vamos falar de lei ambiental, vamos falar de lei para o licenciamento ambiental. O conceito do que diferencia uma lei de um decreto e uma resolução é a base para você entender e começar também a aprender a estudar e a pesquisar, né? De nada adianta você sair querendo aprender a legislação se você não souber a diferença aí entre lei, decreto e resolução.